Olá, tô de volta. Então, bem-vindos ao do Resenha 2025, meu top 10 livros desse ano. E tô bem feliz por esse ano. Eu acho que eu construí, acima de tudo, uma qualidade de leitura muito maior. Eu consegui me relacionar com os livros de uma maneira mais saudável, diferente do que eu tive como sensação ano passado, onde eu li 23 livros aproximadamente. Esse ano eu li 15 e eu vou passar pelo meu top 10 mais ou menos aqui e vou dar algumas menções honrosas. Primeiro de tudo, eu queria dizer que esse vídeo vai ser um vídeo sem roteiro. Eu tô só lendo minhas resenhas e relembrando um pouco dos livros para contar para vocês. Então espero que esse vídeo não fique muito longo e que vocês gostem também de receber as leituras que eu tô compartilhando com vocês. Primeiro de tudo, eu quero divulgar o Dudu Resenhas, que é a minha plataforma de resenhas. É só uma página no Notion que eu escrevo e eu coloco minhas resenhas lá. Então, para quem tiver interesse, todos esses livros vão estar resenhados por lá. Quem é do RD também tá sempre na Jugular, esse vídeo também vai estar por lá, então vocês vão estar me encontrando sempre por aí. E acho que pra gente poder começar com chave de ouro, eu queria justamente falar um pouco sobre leitura e como leitura pra mim é uma maneira da gente ampliar os nossos horizontes. Então, de uma certa maneira, como a gente enxerga um nicho fechado, uma lente muito limitada, quando a gente lê, a gente amplia esses horizontes. A gente pode enxergar lugares que antes não estavam iluminados. Então leiam, deem chances para livros diferentes, se aventurem e recebam essas informações diferentes. Porque ler é viajar sem sair do lugar, é poder viver 1000 vidas em uma só, é poder conversar com um autor que hoje nem mais está entre a gente. Então eu quero poder deixar essa mensagem e que esse livro sirva de incentivo para um 2026 mais leitor da sua parte. Fechou? Então vamos começar. Então o primeiro livro do ano, foi o primeiro que eu terminei, A Civilização do Espetáculo, Mário Vargas Llosa. Eu vou colocar em ordem das minhas leituras, então não vai ter ordem de o melhor livro do ano. Depois eu falo quais foram os meus melhores. Mas esses eles vão seguindo na ordem que eu li. Então o primeiro, Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. O Llosa, nesse livro, ele fala muito sobre como a cultura ela vem sendo defasada de certa forma e espetacularizada nos tempos de hoje. O Llosa, ele fala muito sobre uma perda dos valores estéticos que a cultura tinha no passado, quando ela era mais restrita a uma elite, e hoje ela vem se perdendo por uma questão dessa popularização midiática, sabe? E não necessariamente popularização midiática da cultura, mas o acesso amplo dessa globalização faz com que o discurso tenha que ser espetacularizado, ele vai ser diminuído como forma de alcançar mais pessoas. E essa banalização do discurso acaba se tornando um grande fruto só de entretenimento. Então as pessoas elas passam a consumir a cultura como só um meio de se entreter, de dar risada, de ver um espetáculo, sabe? É bem aquela ideia do pão e circo. E aí, nesse sentido, o Llosa ele disserta como esse empobrecimento da cultura é perigoso, porque a cultura como ela era vista antigamente, ela está desaparecendo. Então, a gente não tem muito para onde correr com isso, e é interessante ver, como ele também comenta, que o preço e o valor da obra antigamente era separado, e hoje eles se confundem, onde o que vende é bem sucedido, mas não necessariamente é algo bom, algo estético. Então essa frivolidade que acabou tomando conta da cultura é algo decadente, perigoso nos dias de hoje, que pode talvez trazer um pouco de pessimismo. É um livro importantíssimo para quem quer entender sobre a cultura e os tempos de hoje, e principalmente entender um pouco sobre sociedade. Eu acho que é um livro que deve estar na sua lista. Próximo livro, Nada Pode Me Ferir, David Goggins. David Goggins é um cara que teve uma infância super traumática, uma vida muito difícil, e ele deu a volta por cima quando ele participou de grandes programas do exército americano, e ele se tornou um dos caras mais foda, correu muitas ultramaratonas e provas super difíceis, e ele mostra que a nossa mente ela é muito pouco utilizada e a gente consegue trabalhar muito mais ela para se tornar calejada, para suportar sofrimento e, sabe, tirar insights muito interessantes desse processo de evolução. Aí ele diz que nada pode me ferir, é justamente essa metáfora de que a gente caleja a nossa mente tanto que a gente consegue se tornar insensível a problemas. Então os problemas eles não vão ser tão sensíveis pra gente, a gente não vai se incomodar tanto, a gente vai ser mais forte, a gente vai perseverar nessas dificuldades da vida. E contando a história dele, isso se torna muito marcante. É um livro que eu realmente recomendo de coração. Esse, eu digo, é o meu livro favorito do ano, sem sombra de dúvidas,
porque ele é um livro muito bem escrito pelo Goggins, transmite muito esse sentimento dele, em português muito bem traduzido, e é muito interessante ver essa perspectiva de enxergar o sofrimento não necessariamente como algo ruim, mas como algo que sempre vem para trazer algum ensinamento pra gente, sabe? Então, recomendo super. Um livro imprescindível para quem tá acomodado na vida, para quem tá buscando talvez dar um passo a mais, se esforçar um pouquinho a mais. Leiam, vai valer super a pena. Fechou? Próximo livro, Steve Jobs, biografia de Walter Isaacson, não sei, é uma das melhores biografias escritas pelo Walter Isaacson. Eu tenho mais duas aqui para ler, que também são deles. E a biografia do Steve Jobs me marcou muito de uma maneira singela, porque eu entrei num programa de desenvolvimento da Apple, de desenvolvimento iOS, a Apple Developer Academy, e eu queria muito conhecer qual é a história da Apple por trás disso, antes de entrar nesse programa. E aí, como já tinha entrado no meio do caminho a biografia do Jobs para eu ler, foi unir o útil ao agradável. Nessa biografia, o Walter Isaacson ele passou diversos anos com o Steve Jobs, entrevistando amigos e inimigos, para conhecer um pouco mais sobre essa grande personalidade que foi o criador da Apple. E a gente passa desde a infância dele até o momento da sua morte e a transmissão do cargo para o Tim Cook. E é muito interessante ver como uma personalidade tão forte como essa foi capaz de construir o que construiu, tanto no sentido de ele não era uma pessoa santa, então ele fazia muitas coisas erradas no trabalho, muitas coisas que traziam um trabalho difícil, mas é inegável que ele foi um gênio do nosso tempo e ele revolucionou a maneira como a gente interage com a tecnologia como um todo. E para quem é do âmbito da tecnologia, essa é uma leitura imprescindível. E principalmente esse autor é um autor muito bom, porque ele trata tanto dos pontos positivos como dos pontos negativos do biografado. Então, eu acho que essa é a palavra. Então, enfim, leiam, muito boa, são biografias bem longas, então elas passam por grande maior parte da vida dele. Aqui as que eu tenho é a do Elon Musk e a do Leonardo da Vinci, que são outras biografias muito, muito recomendadas. Então, enfim, outro livro que com certeza está no meu top 3, depois eu vou falar qual é o meu terceiro, mas Steve Jobs tá em segundo, terceiro colocado ali, não sei decidir. Mas, nossa, leiam, por favor. Esse é um dos melhores livros que eu também já li. Obviamente, para quem trabalha no âmbito de tecnologia. Talvez para quem não trabalha não faça tanto sentido. Próximo da lista, Morgan Housel, o mesmo de sempre. Novamente ele vindo aqui no meu top 10. Ano passado com Psicologia Financeira, esse ano com o mesmo de sempre. O Mesmo de Sempre é um livro mais novo do Morgan Housel que fala sobre comportamentos que normalmente não mudam. A gente tende a olhar para o futuro pensando, qual que vai ser a tecnologia que vai estar em alta? O que vai acontecer com a medicina? A gente não sabe. Por quê? Porque normalmente essa previsão é baseada em acasos, em coisas que surgem espontaneamente, que a gente não tem controle. Eventos de cauda, como o Morgan Housel chama. Nesse sentido, a nossa abordagem para a tomada de decisão tem que ser voltada a comportamentos que nunca mudam, como, por exemplo, o comportamento humano. É provável que os nossos instintos de medo, de luta e fuga, não vão mudar nos próximos 50 anos. Agora, a tecnologia, a gente não sabe dizer. E aí, com isso, ele traz em 23 capítulos independentes insights para a gente ter sobre comportamentos que nunca mudam e que principalmente voltam em torno da trivialidade da excelência e da ideia de termos comportamentos simples que em grande escala de tempo vão se tornar muito rentáveis. É a composição, sabe? É a ideia de juros compostos, é a ideia do longo prazo, sabe? E esse mínimo de coisas que gera o grande máximo de resultados também é falado pelo princípio de Pareto. E são coisas que ele aborda nesse livro e ele fala muito sobre um guia para o que nunca muda, sabe? Ao invés de a gente pensar nas coisas que sempre mudam, a gente basear esse nosso comportamento em coisas basilares, pilares, como, por exemplo, a leitura de livros clássicos, ver comportamentos que nunca mudaram, é interessante para a gente ter uma tomada de decisão mais assertiva. Muito bom esse livro, recomendo. Morgan Housel é um grande autor. Próximo, primeiro de romance, A Biblioteca da Meia-Noite. Esse é um livro que ficou super famosinho ano passado, ou em 2024, não lembro. Mas ele é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, mas eu acabei lendo só agora com o Clube do Livro do RD. E foi uma ótima experiência. Ele é um livro que conta a história da Nora Cid, que é uma moça que tá, numa cidade, ela tá meio mal das ideias e tal. E aí ela acaba
acordando numa noite na biblioteca da meia-noite, que permite que ela abra qualquer um dos livros de uma biblioteca infinita que vai ter uma história diferente da vida dela. E ela pode viver aquela vida se ela quiser, até encontrar a vida que ela se julga válida e feliz. E aí nessa viagem entre histórias da própria vida, ela entende o que realmente vale, o que realmente é o preço da vida e o preço de a gente ter infinitas escolhas, sabe? A gente poder escolher vidas que não são nossas necessariamente. Então é uma reflexão muito grande sobre decisões, sobre se a gente está feliz com a nossa vida hoje e por que a gente talvez não esteja, e principalmente como a gente pode ter uma vida mais significativa, sabe? Ele foi um livro que principalmente da metade pro final me marcou muito. Ele tem uma reflexão muito forte sobre viver, sabe? Sobre o ato de viver e o ato de estar feliz com a própria vida e de refletir sobre o que faz uma vida ser significativa, sabe? O que realmente vale a pena viver, o que faz a vida ser válida de viver, ser valorosa de se viver, não sei. Mas enfim, um livro de romance muito legal, super leve de ler, leitura super rápida, ele não é muito grandinho, então recomendo e acho que é uma leitura muito legal para quem quiser. O próximo, o Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant é um investidor anjo de um monte de empresas lá, ele foi investidor inicial do Uber, do Twitter e de altas empresas assim, e ele é um cara que tem uma abordagem um pouco diferente desses caras meio loucões do Vale do Silício, sabe? E ele fala nesse livro principalmente um guia sobre riqueza e felicidade. Ele fala insights da vida dele, meio filosóficos, assim, ele também é meio filósofo. Ele tem uns podcasts muito bons na internet para quem quiser assistir também. E nesse livro aqui, não escrito por ele, é escrito por Eric Georgerson. Esse cara juntou todo um compilado de ensinamentos que o Naval Ravikant postava no Twitter e compilou nesse livro. E é muito interessante que ele passa sobre ideias sobre riqueza, sobre felicidade, sobre filosofia, sobre como levar uma vida mais significativa, sobre como levar o nosso trabalho. Um insight muito interessante que ele traz é, por exemplo, quando a gente fala de 3 pilares principais da nossa vida, o nosso trabalho, aonde a gente mora e com quem a gente nos relaciona. Essas 3 decisões, por serem tão basilares, influenciarem tantas consequências na nossa vida, devem levar mais de, assim, anos, sabe? Para tomar uma decisão muito firme, uma decisão que vai levar a algo muito crítico. Por exemplo, trocar de cidade. Poxa, que oportunidades essa cidade pode me trazer? É uma cidade segura? É uma cidade legal? Ela tá bem posicionada geograficamente? Sei lá, sabe? E esses insights que ele traz é justamente pra gente ter uma vida mais significativa, um trabalho mais sucedido e principalmente entender como levar, mais uma vez, uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Uma vida que não seja simplesmente só buscar dinheiro e fama, porque não é necessariamente aí que mora a grande felicidade. Então ele traz esses insights e faz bastante a gente refletir sobre com quem vale a pena a gente se relacionar, como a gente pode levar o nosso trabalho, como a gente pode fazer um trabalho mais, sabe, sei lá, crescer melhor, ou ser mais cedido. Não sei, mas ele é um livro que eu gostei muito, ele é um livro, mais uma vez, muito curto, super rápido. Eu rabisquei pra caralho ele, então ele é super rabiscadão. E eu gostei muito e eu gosto muito do que o Naval Ravikant fala. Então fica aí o conselho pra quem quiser ler esse livro. Eu li ele primeiro, depois fui assistir podcasts na internet, pra mim foi mais valoroso. Se quiser fazer o inverso, fica à vontade, ele é um livro muito bom e super facinho de ler. Próximo livro, Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. Esse livro aqui foi um grande achado esse ano, nunca tinha dado uma chance para Stephen Hawking e foi, nossa, pra mim foi basicamente O Mundo Assombrado pelos Demônios, só que desse ano, porque ele é um livro que fala muito sobre ciência, fala sobre justamente grandes questões da humanidade. Então, Deus existe vida fora da Terra, sei lá, por que a gente tá aqui, como tudo isso surgiu. E o Stephen Hawking, nossa, magnificamente conduz essa conversa, é escrito por ele o livro, mas póstumamente terminado, eu acho, pela família. Tem um pós-fácil também da filha dele que é maravilhoso, é emocionante de se ler, porque conta um pouco sobre a vida dele e também dos olhos da filha dele. E é muito interessante a abordagem que o Stephen Hawking nos traz aqui de querer olhar para cima, de olhar para as estrelas. No fim do livro ele traz esse conselho de que a gente não tem que ficar olhando para a Terra. Olhar para cima, olhar para as estrelas é sonhar alto, é curiosar, é perguntar. É esse espírito cientista que o Sagan traz no Mundo Assombrado pelos Demônios, que o Stephen Hawking também traz aqui. Esse ser cientista é justamente esse sentimento de a gente estar sempre questionando essas questões que nos são pertinentes, sabe? Tipo, por que as coisas são como são?
Por que eu faço o que eu faço? Como é o meu trabalho? Como é a minha vida? Eu acho que esse questionamento meio cético, sabe? Esse olhar cético para a vida é algo muito interessante. Eu acho que é onde mora o grande ponto da ciência, onde mora o grande ponto do conhecimento. E ler é um pouco disso. É você buscar as questões e tentar encontrar nos livros. É tentar devagar, correr atrás de um conhecimento que está escondido e que às vezes a gente não está habituado a consumir. Por exemplo, esse livro para mim, eu ganhei de presente de um amigo meu e foi um grande achado, sabe? Eu fiquei muito feliz porque eu não estava esperando ele ser tão bom quanto ele foi. Então, ele é uma das grandes recomendações minhas desse ano. Para quem tem esse espírito meio curioso como eu tenho, como o Stephen Hawking tem, como o Sagan tem e traz, e gosta desse aspecto mais da ciência, sabe? Ele é um livro muito bom e eu recomendo, nossa, muito, sabe? Vai ser uma leitura muito legal, você vai se aproveitar. Próximo livro, esse é o meu xodó. Com certeza o meu segundo ou terceiro, tá disputando o segundo lugar com o Jobs. Go On More, do Nick Bare. Ele é um livro que eu comprei importado, foi o primeiro livro em inglês que eu comprei pra ler e foi um grande achado. Eu já consumia o conteúdo do Nick esse ano, já faziam alguns meses. Aí quando eu descobri que ele ia lançar um livro, eu já comprei logo na pré-venda. Eu falei, nossa, eu quero muito ler. E muito legal a maneira como o Nick escreve. Ele é um cara, assim, fora da curva, tanto no aspecto físico e atlético, quanto no aspecto de empresa, de empreendedor, como também no aspecto de escritor. Ele escreveu, esse eu acho que é o segundo livro dele, mas esse livro aqui ele se tornou um best-seller da New York Times, e eu recomendo muito para quem gosta do conteúdo dele, mas que principalmente busca insights para levar uma vida com mais intencionalidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Ele fala que encontre clareza para fazer decisões assim que mudem a sua vida de maneira intencional, sabe? Life-changing choices. E a ideia que ele traz é muito grande em torno do Go On More, que é uma perspectiva de se a gente fizer um pouquinho mais a cada dia, esse comportamento insignificante até que a trivialidade da excelência traz, lá na frente ele vai se compor. E esse comportamento, essa composição é o Go On More. Go On More não é um fato isolado, ela é um resultado, sabe? Ele fala que é um outcome, não é uma action. E é muito interessante ver como toda a essência do Nick Bare está extraída nesse livro. E para quem gosta do conteúdo dele, com certeza vai fazer muito proveito desse livro. Ele fala muito sobre a gente encontrar um ambiente que não seja propício, em a gente pensar em longo prazo, em a gente principalmente passar por esses momentos difíceis, essas ações difíceis, que elas são as grandes transformadoras da nossa vida. Então, vencer esse desconforto para ter essas life-changing choices com intencionalidade, buscar a clareza, é algo muito interessante. Eu gostei muito desse livro. Vale ressaltar que esse livro do Nick não está disponível no Brasil, então ele não tem tradução, e não sei se vai ter tão cedo, porque ele lançou na metade desse ano. E eu recomendo muito para quem quiser importar ele, porque ele é um livro meio caro, mas ele vale a pena. E para quem gosta do conteúdo do Nick, ele é super par, sabe? Ele vem muito em contraponto, muito em paralelo, e ele vem para contribuir mais ainda com o conteúdo que ele passa no YouTube ou enfim, em outras redes sociais. E os atletas também que falam e são da marca da BPN. Eu recomendo demais, sabe? É realmente um xodózinho meu. Não vai entrar, então fica aqui. Próximo, nono livro do ano. Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Esse livro aqui tá nesse lugar específico, ele foi o penúltimo livro que eu li até agora. Hoje eu tô lendo Marca da Vitória, do Phil Knight, e eu terminei recentemente esse aqui de baixo. Mas 100 Anos de Solidão é um livro que merece estar no meu top 10. Não necessariamente porque eu amei ele de paixão, eu achei ele um livro muito doido, mas eu acho que é justamente por essa loucura que ele vem aqui. Porque ele é um livro magnificamente escrito pelo Gabriel Garcia Marques. Ele se passa numa cidade remota, de um Pantanal, sei lá, meio caribenho, na minha cabeça, assim. E aí, é uma história de, 8 linhagens dos Buendia, que é uma família cheia de José Arcádio, de Aureliano, um monte de gente com nome repetido. E aí você fica, meu Deus, que loucura é essa? Mas ele fala muito de uma família que ciclicamente vive 100 anos de solidão. E é engraçado porque esse livro ele não consegue ser... Não é possível se dar um spoiler desse livro, porque ele é tão doido, tão bem escrito, tão bem encaixado no enredo, que eu acho que para quem quer se desafiar em um romance diferente, um romance acima de tudo latino-americano, então escrito por um colombiano, e que ganhou o Prêmio Nobel de 1982,
é muito interessante ver a qualidade de um livro como esse, sabe? Um livro escrito até que recentemente, eu acho que ele foi escrito por volta de 60 e poucos, e é muito legal ver esse paralelo da América Latina, desse processo de totalitarismo que a gente acabou passando, que o Gabriel Garcia Marques viveu e que ele transpôs na obra. Então, para quem quer um romance, quem quer se aventurar em uma coisa diferente, eu acho que recomendo super. Não tenho mais palavras para descrever ele, mas ele é uma experiência. Acima de uma leitura para se tirar algum aprendizado, ele é uma experiência para ser vivida. E eu acho que é por isso que ele tá na minha lista de top 10, porque ele foi uma grande experiência. Ligo com o Clube do Livro do RD e agora a gente vai pro último. Último livro, Produtividade Lenta, do Cal Newport. Esse livro foi lançado em maio de 2025, ele é um livro recente. Eu descobri ele por causa do Fermento, e o Fermento é esse cara aqui. E aí acabou que, tipo, eu falei, mano, esse livro parece legal. Aí eu comprei e adorei. Eu acho que ele casou num momento muito importante da minha vida, que é esse meu período, fechamento de aula, início de férias. E o que ele fala é justamente a arte esquecida de produzir sem se esgotar. E o que ele traz são 3 pontos. Faça menos coisas, foque em trabalhar em um fluxo mais natural, em um ritmo mais natural, e focar em qualidade, terceiro ponto. E ele fala que juntando esses 3, fazendo menos coisas, trabalhando em um ritmo natural e focando em qualidade, a gente consegue ornamentar um fluxo de trabalho mais saudável e principalmente que a gente não se esgote. A ideia da produtividade lenta é que a qualidade do trabalho e a produtividade em si, ela não tá nessa velocidade com que a gente trabalha e no trabalho visível que a gente demonstra para as pessoas, mas sim na obra final. E é muito provável que ninguém se importe quanto tempo Machado de Assis levou para escrever essa obra, ou quanto tempo Gabriel Garcia Marques levou para escrever 100 Anos de Solidão. Tanto faz, no fim das contas, a produtividade ele escreveu 100 Anos de Solidão. Porra, o cara foi produtivo, sabe? Pra ter escrito um livro que ganhou o Nobel, você vai dizer que não? Mano, tá de brincadeira. Então eu acho que esse é o grande ponto e o grande insight que eu tiro. Eu tenho tentado organizar minha vida para ter um fluxo de trabalho mais natural e mais saudável, e eu acho que esse livro trouxe um grande ensinamento para isso, e principalmente para tentar encontrar um fluxo mais significativo, que eu continue sendo produtivo, mas que eu, acima de tudo, seja feliz com a minha vida, com o meu trabalho, com as coisas que eu esteja fazendo de uma maneira que eu goste, sabe? Então, fazendo menos coisas, trabalhando em um ritmo natural e focando em qualidade pra gente poder produzir mais. Fechamos! 10 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esqueci um. Aqui. Agora sim. 10 livros de 2025. Espero que vocês tenham gostado desse livro. Menções honrosas pro Comportes, que foi um livro que eu comecei a ler esse ano. Parei na página 300, mais ou menos, porque não deu. Eu achei ele meio complexo para quem não é da área. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô muito feliz de poder gravar esse vídeo versão 2. A gente tá aqui, esse vídeo deve ter ficado quase mais longo que o do ano passado, mas eu tô bem feliz de ter gravado e expressado esse meu amor pela leitura. Nesse ano eu li 15 livros e tô terminando meu 16º, e eu espero que esses vídeos sejam um incentivo para você começar a ler, sabe? E eu acho que se eu puder cumprir essa missão de você ler um livro em 2026 para começar, para tentar se inspirar em fazer algo diferente, consumir conteúdos diferentes, ver a vida por outros olhos, eu acho que eu vou ter o meu trabalho cumprido. De qualquer forma, em 2026 vocês me veem de novo, tô por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esses tenham sido incentivos de leitura e talvez indicações, recomendações para quem quiser ler no ano de 2026. Fechou? Espero vocês no ano que vem e é isso. Até mais!